como raízes frondosas, como raízes que vão lá no profundo, que a tua palavra cresça e que elas sejam raízes dentro de nós, porque Deus, a tua palavra nos faz permanecer de pé, é a tua palavra que não nos deixa cair, é a tua palavra que nos corrige e nos alinha. Nós queremos a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Aleluia! Feliz com essa live, feliz com esse tempo que nós vamos ter hoje com o Senhor. Fazia tempo que eu não fazia live, né, gente? Só com convidada. Mas eu vi o Senhor sinalizando. Tentei convidar algumas pessoas para estarem hoje aqui nessa live conosco, falando a respeito desse tema, andando em lealdade. Gente, eu estou meio gripada, minha voz está meio fanha. Eu tô numa gripe que um cura. Orem por mim a respeito disso. É uma gripe que não sarou completamente. Então, por isso da minha voz. E eu tentei convidar outras pessoas para poderem estar aqui conosco. E Deus foi mostrando, não é outra pessoa que é para fazer essa live. Eu quero que seja você que faça essa live. E eu querendo fugir, eu querendo, Deus, convidar outra pessoa para falar sobre lealdade, Deus. E Deus mostrando assim, não, uma pessoa tinha confirmado aí assim, de última hora, falou, ai, não vou conseguir e tal. Tem como ser outro dia? Eu falei, tudo bem. Eu falei, entendi tudo, Deus. O Senhor quer que eu dê essa live. Então, eu tenho certeza que Ele desejava, e é do desejo do coração dele, que eu esteja aqui fazendo essa live e compartilhando a respeito desse tema. Por quê? Porque eu viajei para Mato Grosso do Sul, fui pregar lá em Aquidauana, e o pastor Carlinhos, lá da igreja, esposo da pastora Luciene, num almoço, numa conversa, ele falou a respeito de um livro. E ele falou assim, você precisa ler esse livro. É um livro muito pontual, é um livro que vai te ajudar muito, que para você que está crescendo no seu ministério, você precisa ler esse livro. E aí o Ariel me enviou o link do livro. E o tema do livro é lealdade e deslealdade. E, gente, eu comecei a ler no voo de volta para o Rio de Janeiro. E, gente, esse tema foi me pegando por dentro. E eu vi o quanto é necessário a gente falar sobre lealdade nos dias de hoje. Como é necessário a gente falar sobre a gente andar nessa verdade nos dias de hoje, andar nessa transparência, andar nessa pureza de coração. Porque se tem algo que, à medida que eu ia lendo e aprendendo sobre o que é lealdade, é porque lealdade é pureza. Lealdade é verdade. E sabe, a gente tá numa geração que a igreja no Brasil hoje, ela tende para dois caminhos, principalmente. Ou ela vai pelo caminho do conhecimento, ela deseja conhecer mais da palavra, ela deseja conhecer mais do Senhor. Ou ela vai pelo outro caminho, que é o caminho do poder, que é o caminho do arrepio, que é o caminho do milagre, que é o caminho do expulsar demônios, que é esse caminho do poder, ou o caminho do conhecimento. Mas quando na verdade Jesus está olhando para a sua igreja e está procurando uma igreja que tem o principal. Qual é o principal, Jennifer? O principal é Jesus Cristo. É Jesus Cristo crucificado. É o Jesus Cristo crucificado nas minhas vaidades. É Jesus Cristo crucificado no meu egoísmo. É Jesus Cristo crucificado para mim mesma. E de maneira que Ele cresça e que eu diminua. E vivemos um tempo onde tantos desejam crescer, onde tanto se fala sobre você realizar os seus sonhos, você viver
os projetos que você tem para sua vida, quando na verdade muitas vezes Deus vai vir e vai frustrar os nossos projetos para dizer assim, olha, quem governa na sua vida sou eu. Você não entregou sua vida para mim? Você não entregou seu coração para mim? E a gente tem que entender que a nossa vida com Deus é uma vida de renúncia. O evangelho da cruz é um evangelho real e atual ainda para os dias de hoje. Não é um evangelho que é um mar de rosas, que Deus vai realizar todos os desejos do seu coração. E muitas vezes Deus ele vem e nos frustra. Sabe por quê? A gente fala muito hoje de expectativa. Quando você vai para um culto, as pessoas falam, não, cria expectativa a respeito desse culto. Cria expectativas a respeito dessa conferência. Cria expectativas referente a esse ano, ao próximo ano da sua vida. Esse vai ser o ano da sua vida. Mas eu vim aqui nessa live te dizer uma coisa. Não crie expectativas. Porque expectativa é a junção de duas coisas. Presunção de que eu mereço receber aquilo que eu gerei como expectativa. E além disso, além de ter essa presunção, é uma vaidade do meu coração. Acreditar que Deus ele tem que fazer dentro da minha expectativa, da minha visão. Se ele fizer dentro desse padrão que eu estabeleci, é Deus. Se ele não fizer dentro desse padrão e ele me frustrar, não é Deus. Sendo que Deus ele não vai se acomodar dentro das tuas expectativas. Ele vai fazer além das tuas expectativas. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer ainda chegou ao seu coração aquilo que Deus ele tem preparado pra gente. Então a gente precisa entender que expectativa geralmente é a junção de presunção e vaidade. Então a gente cria uma expectativa e acredita que Deus ele tem que atender as nossas expectativas. Mas o evangelho não é um lugar onde Deus ele vai atender as suas expectativas. O evangelho é um lugar onde você vai morrer nas suas expectativas. E você vai deixar que ele faça aquilo que ele quer. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não se sabe de onde vem nem para onde vai. E é como se Deus dissesse assim, olha, quando você se entrega a mim, você perde o controle. Quando a gente fala da história de Ana, todo mundo fala da oração de Ana, mas poucos falam da entrega que ela fez. Ela viveu o milagre de gerar porque ela fez uma entrega, porque ela fez uma renúncia. Ela disse, o que o Senhor me fizer gerar vai ser teu. Eu vou entregar para tua casa, eu vou entregar para ti. A gente fala da oração dela, mas a gente não fala da entrega dela. Porque a gente acha que simplesmente uma oração vai resolver. Sendo que Deus está dizendo, eu não quero só a sua oração, eu quero a sua entrega. Eu não quero só as tuas palavras bonitas, eu quero a sua entrega. Eu não quero só o seu jejum bonito, eu quero a sua entrega. Eu não quero só as suas idas à igreja, eu quero a sua renúncia, a sua entrega. O que você vai entregar no altar? E tem uma frase que eu sempre falo, que o Senhor sempre ministra ao meu coração, e que é uma verdade. Essa frase fala assim, chegará um dia que tudo que você terá de Deus é aquilo que você entregou a Ele. Chegará um dia que tudo que você terá de Deus é aquilo que você entregar para Deus. É aquilo que você entregar no altar. É você ter a coragem de entregar o teu marido. É você ter a coragem de entregar o teu filho. É você ter a coragem de entregar o seu coração. E é exatamente nesse tema que a gente vai falar. Sabe por quê? Nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem viver o poder. As pessoas querem um arrepio. As pessoas querem a experiência. As pessoas querem aquilo que é o êxtase espiritual, mas elas não querem a pureza. Elas não querem um caráter transformado. Elas não querem um caráter quebrantado. Elas não querem uma transformação. Nós vivemos em um tempo onde nós queremos o poder, mas temos negligenciado a pureza. Nós queremos o poder, mas temos negligenciado a pureza de coração. E aí, porque precisamos entender o que o poder lhe gera. O poder lhe gera a falsa sensação de que Deus ele vai realizar o que eu quero.
O poder me dá a falsa sensação de que Deus vai realizar o que eu pretendo da minha vida. Eu quero casar, então eu quero poder, eu quero que Deus me abençoe e Deus vai me dar o meu marido. Sendo que talvez Deus diga assim, eu não vou te dar agora, porque você não está preparada. Talvez você diga, eu quero poder para Deus me dar minha casa, ou para Deus salvar o meu marido. Eu quero poder para que Deus realize os anseios do meu coração. Que falsa ilusão. Mas muito se tem visto isso no nosso meio. Um poder que realiza os meus desejos e as minhas vontades. Deus não vai fazer assim. O que na verdade Ele deseja construir em você é alguém que se pareça com Jesus. E é nesse processo de quando você não tem aquilo que você quer, que o Senhor está te tornando e querendo te mostrar que é preciso se tornar semelhante a Ele. Quando a gente olha a história da mulher hemorrágica, que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, quando a gente olha a história do cego que foi curado, quem a gente se identifica? A gente sempre vai olhar e se identificar com quem? Com a mulher do fluxo de sangue. Ah, sou eu que estou ferida. Ah, sou eu que estava cega. Mas Deus, Ele quer levantar uma igreja que quando se deparar com essas histórias, não vai se identificar, ter uma identificação com a mulher do fluxo de sangue e nem ter uma identificação com o cego que foi curado. Mas uma igreja que vai olhar para essas histórias e vai se identificar com Jesus, que gera milagres. Com Jesus, que quando chega na vida de alguém, muda a história de uma pessoa. É para isso que Deus, Ele tem te chamado. Não para atender os anseios do seu coração, mas para que você possa atender os anseios do coração de Deus. E o anseio do coração de Deus é que você seja leal. O anseio do coração de Deus é que você seja uma mulher de verdade. Porque a gente precisa entender o que é lealdade. Lealdade é uma pessoa que ela é aquilo que é na sua frente, ela vai ser nas suas costas. Aquilo que ela fala pra você na sua frente, ela vai ter a mesma postura nas suas costas. Lealdade é uma pessoa que não tem agenda dupla. O que é agenda dupla, Jennifer? É uma pessoa que está trabalhando aqui, que tá aqui, tem os clientes do seu chefe, os clientes é da empresa na qual você trabalha, não são seus, mas você utiliza o ambiente do seu trabalho para fazer uma outra agenda, para você vender para os clientes do teu chefe, fazer por trás. Você tem uma agenda aqui com essa empresa, mas você faz uma agenda dupla, utilizando os clientes da tua empresa, sendo desleal ao teu chefe, querendo vender um produto nas costas, sabe? E hoje a gente precisa aprender que lealdade é não ter segundas intenções, é ser uma pessoa de uma intenção só, é ser uma pessoa que tem um propósito apenas. E uma das coisas marcante na lealdade é a característica da verdade. É uma pessoa que ama a verdade. Uma pessoa leal, ela ama a verdade e ela vai estar aliançada com a verdade e não com a mentira e nem com a falsidade. Então, leal é aquele que fala a verdade, que não é duas caras. Olha isso, gente. Lealdade é alguém que não é duas caras, que a gente precisa entender que lealdade é a característica que vai falar mais do que o talento e a habilidade. Lealdade é a característica que precisa falar mais alto do que a habilidade e do que a competência de alguém. Ah, talvez você diga, nossa, essa pessoa ela tem um talento incrível, essa pessoa é muito talentosa. Entenda uma coisa. Antes de você verificar o talento de alguém, verifique se essa pessoa tem lealdade. Porque é melhor alguém menos talentoso, mas leal, do que alguém muito talentoso e desleal. Porque você vai sofrer lá na frente.
Logo no início do nosso ministério, do Geração Reborn, a gente sofreu com a deslealdade. E a deslealdade, ela começa como algo pequenininho. Ela começa como algo inocente. Ela começa como algo legítimo. Parece ser de verdade aquele sentimento. Parece que os seus argumentos são legítimos e são reais. Mas cuidado, porque esse sentimento pode estar te levando para um lugar de deslealdade. E eu vou te dizer, o caminho e o destino de todos que foram desleais, sabe qual é? A destruição. Primeiro, porque se olharmos para a Bíblia, a deslealdade, ela não começou aqui na terra. A deslealdade começou lá no céu. A deslealdade começou lá com Lúcifer. E a gente precisa entender isso. A deslealdade começou com Lúcifer. Lá no céu, quando ele foi desleal a Deus, quando ele começou a querer obter algum ganho, obter algum benefício. E entenda que muitas vezes a deslealdade, ela vem atrelada a um sentimento de que eu sou digno. Gente, eu preciso fechar aqui, porque eu não vou conseguir me concentrar com as pessoas falando. Me perdoem. Então, a deslealdade, ela começou no céu. Ela começou quando o diabo, Lúcifer, que ele não era o diabo, ele era um anjo de luz. Ele não começou sendo o diabo, mas ele se tornou diabo. Lúcifer, ele ficou com seu coração com desejo de obter algum benefício. E às vezes a deslealdade, ela vem exatamente assim. Mas por que ninguém me viu? Porque ninguém falou meu nome? Porque eu tô aqui há tantos anos na igreja? Porque você começa a ter argumentos que parecem ser legítimos, que parecem ser reais, que parecem realmente respaldar a revolta e a chateação do seu coração. Mas cuidado, porque às vezes esse sentimento vai te levar para um lugar que vai destruir você. Um lugar que vai destinar você ao lago de fogo e de enxofre. Assim como o diabo, ele foi destinado ao lago de fogo e de enxofre. Mas Deus não te destinou para um lago de fogo e de enxofre. E por isso que Ele está permitindo que essa live chegue até você. Porque Ele está limpando o seu coração. E eu vou abrir um pouquinho meu coração para você. Você acha que eu não passo por injustiças? Já passei inúmeras vezes. Você acha que muitas vezes eu vi gente passando na minha frente? Já muitas vezes. Gente que mal chegou e que já tá lá. Muitas vezes. Você acha que no meu coração não veio muitas vezes o desejo de querer me revoltar e de dizer assim, cadê o meu direito? Eu tenho direito sobre isso. Mas toda vez quando eu volto para o Senhor, toda vez que eu volto para a palavra me diz, tire as tuas expectativas dos homens e coloque a tua expectativa em mim, porque quem vai fazer na sua vida sou eu. E quando eu quiser realizar, eu pego você lá do último lugar da fila e te coloco no primeiro lugar, porque não é sobre alguém que vai fazer na sua vida, sou eu. E se eu ainda não fiz, é porque não chegou a hora. É porque ainda não chegou o tempo. E o que eu vou fazer na sua vida vai ser diferente. E a gente olha os grandes homens de Deus, Davi, e a gente pensa que Davi logo foi para o trono. Não, do dia que Deus prometeu ao dia que aconteceu a promessa, passaram-se em torno de 13 anos. Paulo, desde o momento da conversão dele até ele se tornar um grande apóstolo, ele levou também mais ou menos esse período escondido, aprendendo, sendo habilitado. Tem pessoas que vão rápido, mas tem pessoas que Deus ele vai utilizar de um tempo diferente, porque também Deus vai te levar para uma projeção diferente e Ele precisa trabalhar as tuas raízes de forma muito profunda para que você permaneça no lugar que Ele vai te levar, porque não adianta nada chegar e não permanecer. Não adianta Deus fazer algo meteórico na sua vida, pum, explodiu, mas não vai ter estrutura para permanecer e aguentar o tranco.
Porque quanto mais alto, maior vão ser as cobranças. Maiores serão as cobranças. A Bíblia diz: a quem muito dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente precisa entender que a deslealdade, ela começou no inferno. No céu, perdão. Com o diabo. Ele foi desleal. Ele foi designado por Deus para ele ter um cargo tão importante. Ele tinha um cargo importante. A Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 12, perdão, eu acho que é capítulo 28, versículo 14, que diz: tu eras querubim ungido e eu te estabeleci. Ele esqueceu o fato importante, ele esqueceu a sua perfeição, ele esqueceu sua sabedoria, a sua beleza, e ele esqueceu que tudo que ele tinha vinha de algum lugar. E a Bíblia fala que ele se envaideceu com tudo que ele tinha. E a gente esquece, sabe? Que todos os talentos, todas as habilidades, tudo que faz alguém olhar para você e te elogiar, vem de algum lugar. Vem de algum lugar que não é seu. Vem de Deus. E sabe qual é o nosso problema? É quando o querubim ungido, mas que foi estabelecido por Deus, esquece que aquela unção foi dada por Deus. Que aquela habilidade, aquela capacidade, aquele talento foi dado por Deus. Lúcifer, ele é um ser criado, ele não criou a si mesmo. A Bíblia diz lá: tu, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, foste criado. Algumas pessoas, por ter uma pequena visão, já acham que tem um rei na barriga. Só porque as pessoas, Deus me usa na palavra, Deus me usa no louvor, Deus me usa como profeta, elas já andam como se tivessem um rei na barriga, já não olha para o outro, já trata o outro com diferença, já trata o outro com soberba. E assim, o diabo, ele vai entrando, sabe o que? Na vaidade. O diabo, ele vai entrando na vaidade. E tem pastores, tem pessoas que, porque tem um milagre aqui na minha igreja, já começa a se envaidecer. Só porque colocou as mãos sobre alguém e alguém foi cheio do Espírito Santo, ou alguém foi curado, já acha que isso é motivo de se envaidecer. E a gente precisa aqui entender que todo sucesso em qualquer ministério vem do Senhor. Todo o sucesso de qualquer ministério vem do Senhor. E aí sabe o que acontece? A gente deixa o nosso coração se enganar. A Bíblia diz em Ezequiel que elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Lúcifer começou a ficar com o coração elevado, altivo, orgulhoso por causa da formosura dele, por causa da perfeição dele. Gente, isso é forte demais. Isso é forte demais. E muitas pessoas têm perdido o seu alvo, têm perdido o seu objetivo, que é o céu, por causa da vaidade. A Bíblia diz que só subirá ao monte do Senhor aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Nós precisamos pedir para que Deus purifique o nosso coração. E aqui a gente vai também entender que a deslealdade começou no céu. Quando Lúcifer, ele se esqueceu que tudo que ele tinha vinha de Deus. E ele desprezou o seu professor, ele desprezou o seu Senhor. E hoje o Senhor está dizendo aqui: não se esqueça de quem te ensinou para você estar onde você está. Não te esqueça de quem abriu as portas para você estar onde você está. Não esqueça de quem te capacitou. Sabe qual é o problema da deslealdade? É que muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes a gente esquece. Às vezes o que alguém fez de bom pra gente, e porque uma pessoa, ela fez algo ruim, tudo que ela fez de bom desmorona. Gente, o mundo pode ser assim, mas dentro de nós não podemos ser assim.
A gente não pode deixar que alguém se desqualifique por causa de algo que não foi de acordo com o que eu queria, não realizou, discordou comigo. E a gente vai entender outro ponto da deslealdade. A deslealdade é quando a gente esquece que tudo que temos vem do Senhor. Primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vai entender, baseado na história de Joabe, líder do exército de Davi. Ele foi um homem desleal. Ele foi uma pessoa desleal. E a gente precisa entender que Joabe, sendo líder de Davi, ele teve uma característica que chama muito a minha atenção. Joabe, ele teve um espírito de independência. E aí a gente tem que entender algo. Davi, ele disse, não mate Abner. Joabe foi lá e matou Abner. Davi disse, não mata o meu filho Absalão. O que Joabe fez? Foi lá e matou Absalão. Tudo que Davi pedia para Joabe não fazer, Davi ia lá e fazia. Era o espírito de independência. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Principalmente em um tempo onde tantas pessoas estão desigrejadas, onde tantas pessoas não estão sendo cuidadas, pessoas que estão pastoreando aqui nas redes sociais, mas que não estão sendo pastoreadas por ninguém, que não tem pastores, que não estão debaixo de uma liderança. Gente, a gente precisa ter cuidado sobre isso. Você precisa estar debaixo de uma liderança. Se você talvez diga, Jennifer, eu estou sem igreja, eu não estou congregando em lugar algum. Hoje, a partir de hoje, você vai buscar uma igreja perto da sua casa e você vai congregar, porque isso é bíblico, isso é de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus que é necessário congregar. E esse movimento de desigrejado não é de Deus, é diabólico. E nos últimos dias nós vamos ter muitos falsos profetas. Então cuidado. Você precisa amar a verdade, porque a verdade vai te livrar dos falsos profetas. É a verdade que vai te afastar dessas mentiras. E nós precisamos ter o cuidado com o espírito de independência. Eu tô aqui na igreja, mas eu faço como eu quero. Eu tô aqui debaixo da visão dessa igreja, mas eu vou servir essa igreja do jeito que eu quiser. Não é assim, não. Não. Joabe revelou que uma das características da deslealdade é o espírito de independência. É o pastor que não está alinhado com a visão do seu pastor sênior. É o líder que não está alinhado com o coração do pastor da igreja. Gente, isso é muito sério. É a mesma coisa. Minha igreja, aqui na Barra da Tijuca, no Igreja Batista Atitude, eu estou mais de 10 anos aqui na minha igreja. Sou pastoreada pelo meu pastor Josué Valandro Júnior, Bianca Valandro. É a mesma coisa que a minha igreja, ela tem uma visão celular. Ela tem a visão do MDA. É a mesma coisa que eu dizer assim, eu vou ser dessa igreja, mas eu não vou ser de célula nenhuma. Eu não vou ajudar em projeto nenhum. Eu vou ser independente, eu vou sair pregando por aí, eu vou fazendo do jeito que eu quero. Eu não sou obrigada a nada nessa vida. E eu não sou obrigada a ficar debaixo da visão deles, porque eu não sou obrigada. E aí vem o espírito de independência. Vem o espírito de independência. E aí você vai fazendo do jeito que você quer. E você está sendo enganado, porque uma coisa que você não está sendo é pastoreado. Você não está deixando ser pastoreado. Isso é muito forte. Davi disse, não mata o meu filho Absalão. O que Joabe fez? Pegou, quando viu o filho Absalão dele preso lá na árvore, ele pegou uma espada e fincou nele. Foi desleal a direção que Deus deu a Davi. Nós não podemos ser desleais aos Davis que Deus coloca na nossa vida. Nós não podemos ser desleais aos líderes que Deus coloca no nosso caminho. Eles são perfeitos? Não, Davi não era perfeito. A gente vai discordar? Vamos, mas isso não pode abrir espaço para deslealdade. E eu ainda vou entrar nesse ponto.
Então, a gente precisa ter cuidado com o espírito de independência. Eu vou fazer como eu quero, eu vou fazer do meu jeito. Olha, uma coisa é você viver uma manipulação. Líder que quer que você diga pra ele até como você vai investir o seu dinheiro, cuidado. Isso é uma manipulação. Eles estão te manipulando. Agora, graças a Deus, eu tenho excelentes líderes, os meus pastores, que a respeito das minhas agendas para ministrar, eles falaram: James, você não precisa ficar pedindo minha autorização para pregar. Eu vou te abençoar. Eu só vou te abençoar. Onde você for pregar, você vai ter a nossa bênção. A gente vai estar te abençoando, a gente vai estar orando por você. A gente tem que te acompanhar nas redes sociais. E glória a Deus. Agora assim, se eu vou pregar, por favor, pelo amor de Deus, você pode permitir e tal? Aí fica aquela manipulação, aquela dependência emocional. Não é isso. Então, esse é um caminho que precisa de muito cuidado. Eu não estou falando aqui para você viver uma dependência emocional de liderança, porque isso não é saudável. Não é saudável. E não estou falando aqui também para você ser totalmente dependente. Você não pode ser totalmente dependente. Você precisa estar debaixo da visão da sua igreja. Eu tenho, graças a Deus, Deus tem me chamado para pregar nas igrejas, pregar pelo Brasil. E eu tenho ido. Mas eu não tenho negligenciado a visão do meu pastor. A visão da minha igreja. Qual é a visão da sua igreja? A visão celular. A visão MDA. Toda terça eu estou junto com a minha célula. Toda terça eu estou cuidando das pessoas. A gente faz o nosso discipulado. Então, eu preciso estar debaixo da visão. Eu não posso agir com espírito de independência. Porque agora eu estou pregando, eu não vou ficar mais em célula, não. Eu não sou obrigada a ser líder de célula, não. E aí, cuidado com esse sentimento. Cuidado com esse sentimento de independência. De você querer achar que você já pode andar pelas suas próprias pernas. De achar que você já tem autonomia ou que você é espiritual demais. Muito cuidado. Sabe, um lugar perigoso é o lugar daqueles que se acham espiritual demais. No segundo livro de Samuel, Joabe, ele é tido como alguém que fazia o que queria fazer. Ele fazia o que dava na telha. Ele fazia o que ele achava que tinha que fazer. Ele era como se fosse o braço direito de Davi. Joabe, ele tinha influência. Joabe, ele era muito poderoso. Mas ele tinha esse espírito independente. E o primeiro exemplo da independência de Joabe foi o assassinato de Abner. Ele era o comandante-chefe de outra seção dos exércitos de Israel. E Davi, como chefe do governo, decidiu fazer as pazes com Abner, depois de muitos anos de conflito. Mas ele foi lá e que? 2 Samuel, capítulo 13, versículo 20, diz: E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham, e foi-se ele em paz. E 2 Samuel 13, versículo 26 e 27 diz: E Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar. Joabe o tomou à parte e o feriu ali. Ele matou Abner depois de Davi fazer uma aliança, estabelecer uma aliança com ele. E assim a gente vai seguir olhando também para Absalão. E outra característica que eu preciso falar com você, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14 em diante, você vai ver a história de Geazi e Eliseu. E eu quero terminar aqui, que a Evelyn, ela compartilhou conosco essa palavra. E 2 pontos que eu achei fundamental e pontual a gente falar a respeito de Geazi, que ele foi um servo desleal a Eliseu. Por quê? Porque Naamã tinha vindo até o profeta, foi curado, e ele trouxe várias ofertas para entregar ao profeta Eliseu como gratidão. Ele trouxe moedas de prata, roupas de linho, que naquela época isso era especiarias. E o profeta Eliseu: não quero nada, eu não quero nada. Geazi não concordou. E aí é o segundo ponto, gente, que eu preciso falar. Primeiro,
Falamos quando a gente esquece de quem nos deu o talento e as habilidades, que é o Senhor. Aí entra a deslealdade. Segundo ponto, espírito de independência. Terceiro ponto é quando você não concorda com alguém. Quando você discorda de alguma coisa, você está se abrindo uma porta para você ser desleal. E aí você vai precisar escolher ser leal ou ser desleal. Porque toda vez que a gente não concorda, o inferno está te dando uma oportunidade de você ser desleal. Mas Deus, o céu, está te dando uma oportunidade para você comprovar e confirmar sua lealdade. Porque, gente, marido e mulher concorda sempre? Não. Amigos concorda sempre? Não. Ovelha e pastor concorda sempre? Não. Mas não é porque eu discordei de algo que isso vai me permitir ser desleal. Geazi não concordou com o profeta Eliseu não ter recebido a oferta de Naamã. O que ele fez? Ele foi lá atrás de Naamã. Parou Naamã, que já estava no meio do caminho. E contou uma mentira para obter as moedas de prata e obter as roupas finas. Ele ainda fez os servos de Naamã voltarem com ele até a casa. Ele guardou os itens num quarto. E o profeta Eliseu disse: onde você estava? Ele falou assim: estava aqui mesmo, não saí daqui. Mentiu. E é exatamente aqui que eu quero finalizar. O profeta Eliseu, Deus, através do profeta Eliseu, deu uma oportunidade para que Geazi utilizasse da verdade. Onde você estava? Não, eu não saí daqui. Aquele momento, o profeta deu a oportunidade para ele dizer: olha, eu acabei de vir lá, acabei de encontrar Naamã, peguei as mudas de roupa, peguei as moedas de prata, tá lá no meu quarto, eu preciso ser sincero porque eu não concordei, mas eu fui lá e peguei, me perdoe por isso, eu me arrependo por isso. Mas não, ele não se arrependeu e ele utilizou da mentira. E sabe qual foi o destino de Geazi? Eu estava com você no espírito, o profeta Eliseu disse. Eu vi quando você foi lá e pegou as coisas que não era para ter pego de Naamã. E por causa disso, a lepra que estava sobre Naamã vai vir sobre você. Meu Deus do céu. A lepra que estava sobre Naamã vai vir sobre você. Porque a deslealdade, ela gera lepras espirituais. E tem muita gente com aparência de santidade, dando aleluia e glória a Deus, mas que quando entra numa empresa, quando entra numa casa, quando entra no ministério, ela faz uma arruaça porque é desleal no seu coração. Não aprendeu a respeito da lealdade. Tem gente que quando entra em uma empresa e é desleal, ela só falta destruir a empresa, ela coloca um contra o outro. E eu vou dizer algo aqui. A Bíblia diz que se tem algo que Deus abomina, é aquele que cria contenda entre os irmãos. Se tem algo que você tem que vigiar muito, é quando você colocar um irmão contra o outro. É quando você chegar para alguém e dizer: ó, fulaninho falou mal de você, isso. Aí você chega pro outro: ó, fulaninho falou mal de você. E você é o inocente, você é o bonzinho da história, você é o leal da história. Mentira. E a gente precisa ter cuidado com isso. No início do ministério do Geração Reborn, nós vivemos uma deslealdade absurda. Que eu aprendi lições que eu carrego hoje na minha vida. Uma pessoa que parecia ter características de como alguém de Deus. Orava, uma bênção, cheio de poder. Foram duas pessoas desleais. Se juntaram. Começaram a falar mal de mim pelas costas. Começaram a não concordar com algumas coisas. E aí a discordância sempre vai ser um motivo para você querer ser desleal. Então cuidado. Porque
os casamentos, eles permanecem, prevalecem, porque embora muitas vezes eu não concorde com meu marido, eu respeito meu marido. Eu respeito ele. E sabe, o que a gente está precisando aprender é voltar a respeitar e ter responsabilidade sobre o outro. Na minha adolescência, aos meus 13 anos de idade, eu fui nascida e criada. E eu já tô terminando, eu sei por causa do horário. Na minha adolescência, aos meus 13 anos, eu fui nascida e criada numa igreja extremamente rigorosa. Eu furei a minha orelha com 18 anos de idade, porque eu não podia furar a minha orelha. Então você já entendeu. Então eu era de uma igreja muito rigorosa. E eu louvo a Deus por isso hoje, porque eu aprendi muito ali. Eu estava no Nordeste. Lá as igrejas são mais rigorosas ainda. E eu estava na rua jogando bola. Eu tinha 13 anos de idade. Eu estava jogando bola, brincando na rua. Eu cuidava das crianças naquela época. Eu era professora na escola dominical. Eu cuidava do coral infantil. E o meu pastor passou e me viu na rua jogando bola. O que ele fez? Ele disse, você está afastada de todos os seus cargos. A partir de hoje você não cuida mais do coral. A partir de hoje você não é mais professora na escola dominical das crianças. Tô te destituindo, tô te tirando de todos os cargos. Por quê? Porque eu tava jogando bola. Eu entrei dentro de casa, revoltada. Falei, meu Deus, pai, o pastor vai me tirar de tudo porque eu tava jogando bola. Eu não quero mais essa igreja. Eu não quero mais esse pastor. E meu pai, ele me deu uma palavra pontual. Ele falou assim, nada disso. Enquanto nós estivermos aqui dentro dessa igreja, enquanto nós estivermos aqui debaixo da visão desse pastor, você vai honrar e respeitar a visão dele, mesmo que você não concorde. Ele falou, eu não concordo com o que ele fez, mas eu vou respeitar ele. Meu Deus, gente, que lição. E meu pai ainda falou assim, olha, e quando você encontrar esse pastor, toda vez que você encontrar esse pastor, você ainda vai abraçar e beijar ele, porque você vai honrar esse pastor. Você não vai dar em desonra com ele porque você não concorda, porque ele fez isso com você, não. Você ainda vai amar e abraçar o pastor. Falei, meu Deus do céu. E eu me lembro que quando eu encontrei o pastor de novo, mesmo eu sem poder mais cuidar das crianças, gente, mesmo eu sem ter mais o coral infantil pra cuidar, que eu amava, era tudo pra mim, eu amava fazer aquilo, amava cuidar das crianças, foi doído. Falei, pastor, eu quero dizer pro senhor que eu te amo e que eu honro o senhor e que eu vou respeitar a sua decisão. Ele levou um susto. Ele falou, toda vez que eu faço isso com algum jovem, o jovem fica com raiva de mim. E você é a única que não ficou. Que ainda vem me abraçar, que ainda vem dizer isso pra mim. E todas as igrejas que ele passou a liderar a partir de então, ele sempre fazia menção de mim. E eu me tornei um bom exemplo. E a partir dali, Deus, com 13 anos, Deus me ensinou a respeito da lealdade. A respeito da gente respeitar mesmo que a gente não concorde. Eu estar jogando bola não justificava eu ter sido afastado de todos os cargos da igreja. Mas eu precisava respeitar a visão daquele pastor. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes quando a gente é corrigido, a gente não suporta ser corrigido, porque nesse caso não era legítimo, mas eu precisava respeitar. Era a visão dele, ele foi criado dessa maneira. É assim que ele entendeu que era igreja, que não podia, que bola era pecado. E eu precisava respeitar ele. Mas existem situações que, quando um pastor ele vem te corrigir, é legítimo, você precisa ser corrigido. E aí você não aceita correção, você vai para outra igreja. E aí quando nessa outra igreja você é corrigido, você não aceita correção, você vai para outra igreja. E tem gente que vai assim no casamento, pula de casamento em casamento, porque não aceita ser corrigido. E às vezes quem precisa ser corrigido é você. Então quando a gente é corrigido, a gente tem uma oportunidade de ser leal também. E a gente precisa aprender as correções que Deus nos ensina. Nesse contexto, o Senhor me ensinou sobre ser alguém que respeita mesmo que não concorde.
ser alguém que permanece mesmo que eu não concordo, não venha concordar com tudo. E eu preciso respeitar e ainda preciso honrar meu pastor, mesmo que eu não concorde. Isso é lealdade. Isso é andar com margem de segurança. E nós precisamos aprender a andar com margens de segurança. E isso vai te proteger e proteger seu coração. Amém? Então, é isso, gente, que eu preciso compartilhar com vocês. É essa palavra que, de forma resumida, eu trouxe aqui para abençoar e fortalecer seu coração. E eu quero terminar orando por você. Vamos orar. E eu vou abrir aqui meu coração para vocês. Quando eu li essa palavra, quando eu li esse livro, eu vi muitas vezes como a deslealdade ela entra no nosso coração de forma tão sorrateira, tão pequenininha, que a gente não pensa que a deslealdade pode estar ali. E eu vi no meu coração quanto muitas vezes eu fui desleal. É muito fácil a gente falar de alguém que foi desleal a nós. Mas quantas vezes a gente faz um comentário? Quantas vezes a gente fala uma coisa? Quantas vezes a gente age de forma desleal, com um espírito de independência? Ou a gente esquece quem nos ensinou e quem foi fundamental para a gente chegar onde a gente está? Quantas vezes? Então, que hoje você venha trazer à memória quem é que te deu as habilidades que você tem. Quem é que te ajudou a abrir as portas para você estar onde você está. Quem é que te ajudou a você ir além do seu ministério. Quem é que te ensinou a palavra. Quem é? Seja grata. Talvez hoje seja a oportunidade de você ter cuidado com as suas palavras, com os comentários. Talvez hoje seja a oportunidade de você ter cuidado com o espírito de independência. Então eu quero orar por você. Amém. Amado Deus, nos voltamos para a Tua presença e nos arrependemos. Nos arrependemos, Deus, por todas as vezes que agimos de forma desleal. Por todas as vezes que entristecemos o Teu coração. Por todas as vezes que não amamos a verdade. Amado da nossa alma, eu te peço, Espírito Santo, que hoje o Senhor receba a nossa entrega. A nossa entrega, Deus, nós estamos entregando o nosso coração. Nós estamos entregando a nossa vida. E nós queremos, Pai, ter um coração puro. Nós queremos, Deus, ter um coração verdadeiro. Lava, Senhor, o nosso coração com Teu sangue. Aqui, Senhor, dessa live não vão sair rebeldes, não. Em nome de Jesus, todo espírito de rebelião seja quebrado. Eu estou insatisfeita, mas eu permaneço e continuo honrando. Eu não concordo, mas eu permaneço e continuo honrando. Eu estou ficando para trás, mas eu permaneço e continuo honrando. Porque minha aliança é com Ele acima de tudo. Deus, em nome de Jesus, que todo espírito de rebelião, de revolta seja quebrado, cortado aqui nessa live hoje. Pessoas que estão feridas com o seu pastor, pessoas que estão feridas com a sua igreja, pessoas que estão feridas com seus líderes. Hoje é dia de perdão, hoje é dia de resgate, hoje é dia de reaver o coração e limpar o coração. Meu Deus, limpa, Senhor, os corações hoje. A revolta não é um caminho saudável, é um caminho perigoso. E a Bíblia diz que rebelião para Deus é como ato de feitiçaria. Cuidado! Deus, a minha oração é que nessa manhã, se alguém está ferido com a igreja, alguém está ferido com o seu pastor, alguém está ferido com o seu líder, eles possam ser curados, mas não serem desleais. Que eles possam ter suas emoções curadas, mas não desleais.
que elas possam perdoar. Mesmo que esse não tenha pedido perdão, elas já perdoem. Porque esse é o Evangelho. Não, Senhor, não precisa vir pedir perdão, Deus. Elas vão perdoar mesmo sem ter vindo pedir perdão. Porque isso é um coração puro, que não entregou sua alma à vaidade. Eu só perdoo quando vierem me pedir perdão. Não, Deus. Liberta essas mulheres desse lugar. Liberta cada pessoa que entrar nessa live desse lugar. Elas vão liberar perdão. Elas não vão carregar essa ofensa. Elas não vão carregar essa tristeza. Elas não vão carregar esse desprezo que elas receberam. Elas não vão carregar essa rejeição que elas tiveram. Muito pelo contrário, aonde elas foram feridas, o Senhor vai usar para que elas possam incluir. Davi foi muito ferido na rejeição. Ele foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, rejeitado pela sua mulher. Ele foi rejeitado, mas ele foi usado por Deus para incluir Mefibosete. Porque quem foi rejeitado sabe incluir. E onde nós fomos feridos, o Senhor está nos ensinando a não ser aquilo que nos feriu e sermos uma resposta positiva a esse mundo, uma resposta positiva na nossa igreja. Deus, em nome de Jesus, quebra todo espírito de independência. Espírito de alguém que caminha sem pastor, sem cuidado. Deus, cuida do nosso coração, eu te peço. Cuida, Senhor, dos líderes, dos pastores. Cuida das nossas igrejas, Pai. Que nós possamos ter igrejas saudáveis nesse Brasil. Essa é a minha oração. E que o Senhor comece através de nós o teu mover nas nossas igrejas. Um mover de pureza e de lealdade. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês. Muito obrigada. Tô vendo aqui alguns comentários. Alguém falou assim: às vezes é melhor ficar sem ir para a igreja do que ir ficar ouvindo indiretas. Cuidado com essa palavra, minha irmã, porque a igreja é um lugar onde nós somos ministrados. Então, muito cuidado com esse, não vou para ouvir direta. Se esse lugar não tá te abençoando, ou algo que você sofreu lá, seja sincero com seus líderes, busca eles, procura eles para conversar. Antes de tomar uma decisão de sair, é muito fácil para mim, que está aqui do outro lado, que não conheço a história, dizer: sai dessa igreja. Sai dessa igreja, procura outra. Mas eu quero dizer isso não. Eu quero dizer: procure os líderes, abra seu coração e fale a verdade. Peça perdão você, mesmo que eles tenham te magoado. Faça o caminho de volta, faça o caminho diferente. Não deixa de estar na igreja, não. Ali está a bênção que às vezes você tanto busca. Amém. Não deixe. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. E eu sei que o Senhor vai falar com cada uma de forma específica e pontual. Deus sabe o porquê dessa palavra. Deus abençoe vocês. Beijo. A paz. Meu Deus do céu. A Jaque escreveu aqui: meu coração está quebrado em cacos, mas agora entendi meu sonho que tive há umas semanas atrás. Sonhei que tinha lepra e não entendi por quê. Eu não vi nada errado com a minha vida. Meu Deus. Às vezes é a deslealdade, né? Às vezes é um comentário, algo que Deus precisa tratar dentro de nós. Que Deus te abençoe. Ai, minha tia tá aqui. Mila, Maria, minha tia Chu, Luciene, que eu amo muito. Muito obrigada, minha tia lá da Irlanda. Te amo muito, tia. Que honra te ter aqui. Amo a sua vida. A Mila também, lá de Goiânia, tá aqui. Amiga que eu amo muito. Obrigada. E essa live vai ficar salva, tanto aqui no meu Instagram, e mais tarde, mais 5 horas, vai estar no meu canal do YouTube, que vocês também podem acessar e assistir da televisão, e fica muito melhor. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo. Te amo, tia.
Um beijo!